Olá, em Atos capítulo 9, verso 31, encontramos a igreja se multiplicando por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E o texto diz que a igreja fazia isso justamente cumprindo a ordem de Jesus em Atos capítulo 1, verso 8. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e desta forma serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dentro de pouco tempo, pela instrumentalidade do apóstolo Paulo, a igreja alcançaria outros povos e começaria a chegar até os confins da terra. Mas a igreja caminhou nessa direção. Ela se multiplicou, especialmente porque ela contou com o auxílio do Espírito Santo. A igreja só consegue ser relevante para o seu tempo. A igreja só consegue se multiplicar na medida em que conta com o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem conduz a vida da igreja, ou pelo menos deveria conduzir. O Espírito Santo é quem dirige a igreja, ou pelo menos deveria dirigir, na medida em que os seus membros se tornem submissos à direção e orientação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Portanto, uma igreja só pode conduzir pessoas a Jesus, a um encontro autêntico e verdadeiro com Jesus, com o auxílio do Espírito Santo. É bem verdade, como disse certo autor, que a igreja pode fazer muitas coisas interessantes sem o Espírito Santo. É verdade. Mas ela não fará essencialmente aquilo que Jesus lhe mandou fazer sem contar com o auxílio do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode nos ajudar a ser igreja de acordo com o sonho de Jesus, de acordo com aquilo que estava na mente e no coração de Jesus. Por isso, precisamos nos encher do Espírito, buscar não o Espírito, porque já o temos desde o dia que entregamos a nossa vida a Ele, mas precisamos, sim, buscar a plenitude do Espírito, que é o enchimento do Espírito, a ponto de Ele controlar a nossa mente, os nossos atos, as nossas atitudes, todo o nosso ser, estar submisso à direção e à orientação do Espírito Santo. Por isso, precisamos nos empenhar em não entristecer o Espírito Santo com o qual fomos selados para o dia da redenção. As nossas atitudes podem alegrar ou entristecer o Espírito Santo. Precisamos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para alegrar o Espírito de Deus, diante de quem estamos. A igreja se multiplicava porque contava com o auxílio do Espírito Santo. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos contar com o seu auxílio para vivermos neste mundo caótico em que vivemos e para sermos a igreja relevante que Ele deseja que sejamos. Vamos orar? Pai Celeste, Deus bendito, obrigado porque podemos contar com Teu Espírito para nos ajudar a sermos a igreja que Tu queres que sejamos. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu nos ajudas, Tu nos auxilias neste processo. Sozinhos, ó Deus, não conseguiríamos. O nosso esforço certamente seria vão, mas com o auxílio do Teu Espírito, podemos ser a igreja que Tu queres que sejamos. Portanto, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos, ó Deus, a igreja que Jesus sonhou edificar. É o que Te pedimos e Te suplicamos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus continue abençoando você, a sua família, neste final de semana e sempre. Amém.